Bom dia, turma. Aqui é a professora Camila do Filosofia. Hoje a gente vai fazer uma revisão sobre o conteúdo do primeiro bimestre e vamos iniciar com o olhar. Eu não sei se vocês lembram, mas quando iniciamos o período letivo, nós começamos o conteúdo de filosofia trabalhando a importância do olhar. Como vocês podem ver, que é através do olhar que é possível despertar a admiração pelas coisas. Sua origem, de que material é feita, como vive, isso ocorre quando lançamos um olhar admirado e não somente enxergamos determinada coisa. Então, nesse ponto aqui, nós queremos mostrar que o olhar ele é importantíssimo para a filosofia, porque é através dele que despertamos a admiração pelas coisas. Então, isso é um ponto importante para a filosofia, porque é através da admiração que nós conseguimos encontrar novos questionamentos, buscar novos questionamentos mesmo. Então, aqui a gente viu que não basta apenas enxergar as coisas, a gente precisa olhar, a gente precisa lançar um olhar admirado. Só assim a gente consegue, através da admiração, a gente consegue despertar a nossa curiosidade sobre determinada coisa. Não somente olhando, não somente enxergando aquilo. Então, a filosofia, como vocês podem ver, ela é construída a partir das diversas maneiras de olhar o mundo e de buscar o saber. Então, a base da filosofia vai ser essa. Se nós temos esse olhar admirado, se nós buscamos novos questionamentos, então a filosofia ela está ali, porque ela é construída a partir das diversas maneiras de olhar. Ela não existe só uma forma. Ela quer que nós buscamos sempre novas formas de olhar determinada coisa, uma nova admiração por aquilo, porque a partir dessa nova forma de olhar é que vai surgir perguntas, vai surgir questionamentos. Como vocês podem ver, esses são os 3 pontos principais para a filosofia, que são as perguntas, os diálogos e os argumentos, porque a partir das perguntas é que nós buscamos esses novos questionamentos. Quando nós admiramos, lançamos esse olhar admirado, nós conseguimos formular essas perguntas, que são as perguntas filosóficas, como vocês viram, não somente uma pergunta normal, mas uma pergunta filosófica, aquela que desperta a sua curiosidade sobre determinada coisa. Então, se nós conseguimos elaborar essas perguntas, a gente consegue construir, ter essa base da filosofia. Também através dos diálogos, através da conversa com os colegas, o diálogo entre todos, porque, como a gente viu, cada pessoa ele tem um ponto de vista diferente, tem opiniões diferentes, tem perguntas diferentes. Então, o diálogo entre as pessoas vai fazer com que cada um coloque a sua opinião, coloque o seu ponto de vista, e assim pode, a partir daí, desse diálogo, surgir outros questionamentos, outras perguntas, porque a filosofia é isso, ela vai ser sempre, ela quer sempre que você, como é que eu posso dizer, formule novas perguntas, sempre questione, sempre busque. Então, o diálogo, ele permite que você faça isso, permite que você entre em contato com pontos de vista diferentes e, assim, pode despertar em você uma nova curiosidade, um novo ponto de vista. E os argumentos, porque não basta simplesmente a gente ter uma opinião, né? A gente precisa ter embasamento para aquilo, a gente precisa ter argumento para aquela opinião, para aquele ponto de vista, a gente precisa colocar argumentos para isso, a gente não basta simplesmente se posicionar em determinado conteúdo, em determinado assunto, a gente precisa ter base para falar sobre aquilo. Então, dentro da filosofia,
Refletir é a habilidade de buscar o que está além das aparências, aprofundando aquilo que pensamos e acreditamos. Refletir é ir a fundo em nossas observações, despertando novos questionamentos, dúvidas e impressões. É como eu coloquei para vocês. Dentro desses diálogos, dentro dessas perguntas, quando nós formulamos essas perguntas e dialogamos uns com os outros, a gente está refletindo sobre determinada coisa. Porque, como vocês estão vendo aqui, refletir é a habilidade de buscar o que está além das aparências, o que está por baixo, nas entrelinhas. Não é apenas aquilo que está aparente. Como vocês viram também, os antigos filósofos, eles foram um dos primeiros a usar esse olhar admirado para tentar resolver questões que existiam e que eles percebiam em torno deles. Esses primeiros filósofos, eles eram conhecidos como filósofos da natureza, justamente por admirarem a natureza ao seu redor e buscarem uma explicação para a origem das coisas. Eles usaram da sua admiração pela natureza e o questionamento que despertava através dela para tentar explicar a origem das coisas. Então, para esses filósofos, cada coisa tem uma origem, então ele buscou, através da observação à natureza, da admiração à natureza, tentar explicar a origem dessas coisas. Então, é o que a gente viu, que é a arqué, que é um elemento que, segundo esses filósofos, deu origem a todas as coisas. Eles chamavam esse elemento de arqué, ou elemento primordial, que é o elemento que, segundo eles, surgiu todas as coisas, a partir dele surgiu todas as coisas, e que em todas as coisas existe esse elemento. Para alguns filósofos, como a gente viu, a exemplo de Empédocles, esse elemento primordial não vai ser apenas um, mas vai ser 4, que vão ser a água, terra, fogo e ar. Então, a união desses elementos, que segundo ele, deu origem a todas as coisas. Aí a gente viu na explicação sobre Empédocles que ele vai colocar que algumas coisas vão existir mais o elemento água, ou mais o elemento terra, ou mais o elemento fogo, ou mais o elemento ar, como a gente viu. Por exemplo, um passarinho que vai existir, contém nele mais o elemento ar, por isso que ele voa e não está na água nada, como um peixe, porque o peixe ele teria mais o elemento água, mas todos eles são formados por esses 4 elementos. Alguns vai ter mais água, mais terra, mas todos vão ser formados pelos 4 elementos. Já Demócrito, ele coloca que o elemento primordial, nesse caso, o elemento a arqué, que deu origem a todas as coisas, vai ser os átomos. Os átomos a gente viu em sala aqui, são pequenas partículas que, segundo ele, ao se juntar ou se separar, é que dá origem a todas as coisas. Ele viu, a gente até viu na sala, que ele observou isso através da luz que saía pela janela, então a poeira, aquelas partículazinhas de poeira, a partir dessa observação, desse olhar admirado que ele lançou sobre aquilo, é que ele conseguiu desenvolver essa teoria de que nós somos formados por aquelas pequenas partículazinhas, que muitas vezes elas se juntam ou se separam e assim formou todos todas as outras coisas e deu origem a todas as outras coisas. Tomás de Aquino foi um outro filósofo que usou dessa observação à natureza, às coisas, a admiração que ele tinha sobre as coisas belas, para tentar criar uma teoria do que ele classificaria como o que era belo. Então, para ele, o belo seria as coisas que fossem, aliás, completas, proporcionais e claras. Ou seja,
ou seja, completa, proporcionais, que fosse proporcional entre si, não fosse nada maior ou menor, e claras, que tivessem, fosse nítido, e não claro da cor, mas claro nítido, que nós, ao vermos essa determinada coisa, a gente logo entenderia o que era aquilo. Então, clara nesse sentido, e não na cor. Então, turma, isso foi um resumo rápido para vocês relembrarem as aulas que nós vimos no primeiro bimestre. Quero que vocês revisem esse conteúdo, porque assim vai facilitar até para vocês quando vir os próximos conteúdos do segundo bimestre. Então, revisem esse conteúdo, prestem atenção na atividade que vai estar na plataforma, que eu vou enviar para vocês. Vou estar no chat, qualquer coisa é só vocês me chamarem por lá, qualquer dúvida. Então, é isso. Espero que estejam todos bem. Até mais.